paz do Senhor! Estamos aqui para mais um domingo, com mais uma aula na classe dos pré-adolescentes. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título O que é Santo. Então, antes da gente começar a nossa aula, eu convido você a orar comigo para convidarmos o Espírito Santo a tomar a frente dessa aula, amém? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por mais um domingo que Tu nos concede de estarmos na Tua casa, na Tua presença, Senhor, e aprender mais uma lição, aprendermos um pouco mais de Ti, Senhor. E hoje nós estudaremos sobre a santidade, sobre o atributo que é somente Teu e que Tu compartilhaste também conosco, Senhor, que é ser santo. Eu te convido, ó Pai, ó Espírito Santo, a tomar a frente desta aula. Abençoa cada aluno que está neste momento, Senhor, assistindo essa aula e orando juntamente comigo. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pronto. Nós já vimos que o título da nossa lição é O que é Santo. Mais uma vez, só para relembrar, para vocês, esse trimestre nós estamos aprendendo sobre o nosso Deus, quem é Deus. Tá vendo assim? Essa é a nossa lição. E nós já vimos muitas coisas, Já estamos no finalzinho, são 13 lições, hoje é a de número 11. E hoje nós vamos aprender sobre a santidade, o que é santo, certo? A nossa leitura, a lição está baseada hoje na leitura no Salmo 99. Esse Salmo, meus queridos, ele é bem interessante. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês e lessem aí em casa. E aqui, agora, por questão do tempo, que nós temos um tempo muito limitado, eu vou ler somente o último versículo. Mas assim, louvem o Senhor nosso Deus e adorem no seu santo, no Monte Santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. E o nosso texto áureo, para a gente decorar, que é o A Bíblia Diz, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então, a gente já está vendo aqui que Deus, ele é santo. E nós vamos aprender ao longo dessa lição o que é ser santo, o que é santo, o que é santidade. Tá certo? Aí o comentarista começa a apresentar a lição, ele começa dizendo aqui no primeiro ponto, Deus é santo. E ele diz assim, eu vou ler com vocês, eu gostaria que vocês acompanhassem aí e lessem também, cada um com a sua lição na mão. Ele diz assim, no primeiro parágrafo, é comum sermos apresentados por nosso nome. Entretanto, há outras formas de apresentação. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, por exemplo, ela pode ser apresentada como eu sou carioca. Eu, por exemplo, nasci em Pernambuco, eu posso dizer sou pernambucana, não é verdade? Você que nasceu em Brasília, eu sou brasiliense. Outra pessoa que nasceu no Brasil e numa viagem ao exterior pode se apresentar como brasileira, uma coisa mais geral. E um morador de aldeia indígena pode se apresentar como índio, se de fato for índio, Na Bíblia, Deus tem muitas formas de se apresentar. E ele pode se apresentar, às vezes ele se apresenta com o nome, Yahvé, Jeová ou Javé. Na verdade, o nome do Senhor são 4 letras, o que é chamado tetragramas do alfabeto hebraico, que é difícil de se pronunciar, porque os judeus eles não falavam o nome do Senhor, eles ocultavam. Então, a pronúncia correta ela se perdeu ao longo do tempo. Então, o que fica mais próximo é Jeová, Yahvé ou Javé. Também o Senhor se apresenta por suas características, por características como o Criador, o Deus Todo-Poderoso. A gente vai ler alguns textos aqui ao longo da nossa lição que vai falar sobre isso. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. Também ele pode se apresentar por seus atributos, por atributos da sua natureza, como onipresente, onipotente ou santo, como a gente leu no Salmo 99, porque eu, o Senhor, sou santo. E vocês viram na lição passada, na lição número 10, os outros atributos de Deus, inerentes, que é só dele, que vocês conseguem lembrar? Vamos lá? O Senhor, ele é onipresente, onipotente
e onisciente. Então, vocês já sabem tudo isso, são atributos de Deus. E a santidade, né, ser santo, também é um atributo da natureza de Deus. Ele é santo. Então, a santidade é uma característica natural do nosso Deus. E eu gostaria de ler com vocês alguns textos que estão aqui na nossa lição, né? Que diz assim, o comentarista ele começa a dizer assim, Deus ele não se tornou santo, ele é santo, faz parte dele a santidade. E ele é toda a fonte de santidade que também santifica o homem. Através de Deus, nós também somos santificados. Em Deus não há pecado, não há mancha, pois ele é perfeito e o seu nome se define em uma só palavra, santo. Abram aí as Bíblias de vocês no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Dá um tempinho para vocês acharem. Acharam? Pois bem, diz mesmo assim, olha, eu vou ler aqui, tá bom? Eles dizem em voz alta uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua gloriosa presença enche o mundo inteiro. Essa passagem que está lá em Isaías 6 foi quando o profeta Isaías recebeu o chamado de Deus para ser profeta. E ele começa dizendo que foi no ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei de Israel, da descendência de Davi, né? Um rei de Israel, não, um rei de Judá, né? E ele começou a reinar muito jovem, com 16 anos, reinou 52 anos, foi um dos reinados mais longos. E no ano que ele morreu, né, que marcou, o profeta Isaías estava entrando no templo e ele teve uma visão do Senhor. E ele viu o Senhor com toda a sua glória, com toda a majestade e cercado de querubins. E os querubins diziam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Outra passagem em Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. Vamos lá, quem achou? Diz mesmo assim, farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome, ou seja, o nome do Senhor é santo, e nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus Santo de Israel. Então só são algumas passagens bíblicas para só mostrar, né, para confirmar aquilo que eu venho falando, que é aquilo que o comentarista está falando, que o nome do Senhor, ele é santo, que Deus é santo. Aí eu pergunto a vocês, o que é ser santo? De acordo com o dicionário informal, quando a gente vai pesquisar na internet, ela bota lá no Google, né, santo, significado. Aí o dicionário informal diz assim, que santo é ser puro, perfeito, incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero, imaculado, impecável, perfeito, real, que não possui pecado. E nós vimos aqui que o Senhor é isso. O Senhor, ele não tem mancha, ele não tem pecado, ele é santo. E ele odeia o pecado. Ele não aceita o pecado de jeito nenhum, porque o pecado faz separação entre Deus. Deus ele não suporta o pecado. Então é por isso que quando a gente quer ser santo, a gente procura não cometer o pecado, porque o pecado vai nos separar de Deus. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre santidade. Aí ele começa dizendo aqui que a santidade de Deus é o espelho que deve nos inspirar para viver em santidade. Nós devemos ser santos porque o Senhor é santo e devemos olhar para Ele para viver em santidade. Aí ele começa dizendo aqui, o que é santidade então? Né? Aí o comentarista começa a dizer que nós devemos primeiro compreender o que não é santidade para a gente entender o que é santidade, certo? Então algumas pessoas acreditam erroneamente, de forma errada, que os seres humanos podem ser chamados de santos. Já ouviram isso, né? Santo fulano, santo cicrano, né? Mas não pode, porque a Bíblia diz lá em Romanos 13:23 que todos pecaram. Então não existe pessoa nenhuma no mundo que não cometeu pecado. O único que não cometeu pecado foi Jesus. Por isso que ele morreu em nosso lugar e nos deu a liberdade de estarmos na sua presença. Então o único que não pecou foi o Senhor. Então,
Não é verdade que uma pessoa possa ser chamada de santo porque não pecou, certo? De uma forma errada. Também existe aquelas pessoas que acreditam que santidade é sinônimo de isolamento. Então, para eu viver em santidade, eu tenho que me isolar. E também está errado, porque não foi isso que o Senhor Jesus ensinou, certo? Em João, capítulo 17, o Senhor ele faz uma oração pelos seus discípulos. Ele começa a orar, Senhor, eles vão ser perseguidos, eles vão ser odiados por causa do meu nome. Aí lá no finalzinho, nos versículos 14 e 15, ele diz assim, no versículo 15 propriamente dito, ele diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Ou seja, o Senhor disse que não é para eles viverem isolados do mundo, né? A santificação não é isso. Não é para eles ficarem separados, irem morar no monastério, no local separado para não pecar. Não. Eles precisam estar no mundo. O que eu peço, Senhor, é que dê livramento a eles do maligno, porque o diabo vai fazer de tudo para derrubá-los, para entristecê-los, para afastá-los da presença de Deus. Então é isso. Deus não nos ordenou o isolamento, mas o rompimento com o pecado. Isso é santidade, tá bom? Então, a gente viu que não era santidade, então o que vem a ser santidade? De acordo com a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, santidade significa moralmente perfeito, puro, afastado de todo o pecado. Então, santificação, né, santidade, é aquela pessoa que tem uma conduta moral, né, ilibada, uma conduta moral correta, perfeita, é uma pessoa pura e procura afastar-se do pecado, certo? Então, viver em santidade é um estilo de vida que é comum a todos que é nascido de novo, a todos os seguidores de Cristo, né? Então, e o que é que caracteriza a pessoa que vive em santidade? É a separação do pecado, é procurar não pecar. A gente já viu isso, não foi? O que é o pecado. E procurar também uma comunhão com Deus, certo? A nossa santidade não deve nos levar ao isolamento, e sim a um testemunho, a um bom testemunho. Lá em Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 ao 16, que faz parte dos textos que é chamado Sermão da Montanha, o Senhor Jesus ele começou a dizer, olha, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, vocês não estão isolados, vocês não estão vivendo longe do mundo, vocês estão do mundo, mas no mundo vocês precisam fazer a diferença. Vocês são o sal. O sal, quando a gente come alguma coisa com sal, a gente percebe logo quando tem sal e quando não tem. O sal dá sabor, o sal conserva. O sal, ele evita o apodrecimento. Vocês sabiam disso? O sal é muito importante. E a luz, quando você acende a luz, você vê logo, né? Quando um navio, por exemplo, está no mar, naquela escuridão, não vê nada, você não sabe onde começa o céu, onde termina o mar, você não sabe nada. E ele não sabe que direção fica a terra, ele vê uma luzinha lá distante do farol. A luz, no meio das trevas, ela brilha e dá uma direção para aquele navio. Então, o Senhor Jesus disse, vocês têm que ser sal e luz no mundo, fazer a diferença. Vocês não estão isolados, mas no mundo vocês vão mostrar uma vida de santidade e de testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Então, meu querido adolescente, você na sua escola, você na sua casa, você pode ser diferente, viver uma vida de santidade, que é afastar-se do pecado, que é a mentira, que é a desobediência, né? Sabe aquelas fazer colar numa prova, né? Tudo isso é pecado. Então, viver em santidade é afastar-se disso. Aí, dentro ainda do segundo ponto, né, santidade, ele faz outra pergunta. E o que é santificação? O comentarista diz mesmo assim, vamos ler comigo? A santificação é um processo espiritual que reflete em nossas ações no cotidiano. Então, a santificação é um processo que vai aparecer nas nossas ações, né? A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, reconhecendo Cristo como o único Salvador da nossa vida, né? Nós nos
arrependemos e confessamos os nossos pecados, começa o processo de santificação. E esse processo vai nos acompanhar para o resto da nossa vida, até o dia que nós chegarmos no céu. O bom seria, o ideal seria que o tempo que você tem de crente também seja um tempo de santificação, que você tem de mais santificação, vamos dizer assim, seja proporcional ao tempo que você tem de crente. Mas às vezes não acontece isso na prática, tá certo? E como é que a gente busca a santificação? Quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente se arrepende. Sabe o que diz lá em 1 João, capítulo 1 e 9? Diz mesmo assim, mas se confessarmos os nossos pecados, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, assim, depende de nós querermos ser santos. Então, o Senhor Jesus nos purifica e nos ajuda. O terceiro ponto que vai explicar melhor isso aí, que é dizer assim, mantendo-se santo em Cristo. Todos nós precisamos crescer em santidade. Ele já começa assim o comentarista. Todos nós. Né? Aquilo que eu falei. A santificação ela vai nos acompanhar pelo resto da nossa vida e nós devemos crescer em santificação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz-me assim, meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purificamos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivemos uma vida completamente dedicada a Ele, ou seja, uma vida santificada. Em Hebreus 12 e 14, assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santo, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, certo? Então nós devemos buscar, manter, é um esforço nosso com a ajuda do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo nos ajuda? A santificação não é apenas um caminho de sacrifício e abstinência, é um caminho de retidão, de justiça e de vida, que nos levará a experimentar a vontade de Deus. É nesse caminho que Deus quer e que nos convida a andar, certo? Não podemos ser santos por nós mesmos. O nosso Deus, ele nos ajuda através. Nós temos um amigo chamado Espírito Santo, que ele nos ajuda, né? A Bíblia diz que muitas vezes a gente ora, começa a orar diante de Deus, e às vezes a gente não sabe nem o que é que vai dizer e começa a chorar, e o Espírito Santo, né, traduz tudo aquilo ali para Deus, com gemidos inexprimíveis. Ele sai traduzindo, levando para Deus aquilo que nós precisamos. O Espírito Santo é que nos ajuda na nossa caminhada. É muito interessante isso. E eu gostaria que vocês lessem, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6 e 11, foi um texto que eu separei aqui, diz assim, alguns de vocês eram assim, ou seja, com a vida errada, tudinho, mas vocês foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus, aceitos por Ele, e por meio do Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito do nosso Senhor. Ele vos separou, né? Separou a você e nos ajuda a viver em santidade. Aqui na nossa lição, tem um texto muito bacana que fica lá em Mateus capítulo 15, dos versículos 10 a 20, que foi o Senhor falando sobre isso, né? Os discípulos alguns fariseus começaram a interpelar, né? Falar, Senhor, porque viram alguns discípulos comer sem lavar as mãos, sabe? E o Senhor começou a dizer, olha, peraí, eu quero dizer uma coisa a vocês, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca que pode tornar as pessoas impuras. Aí ficaram sem entender, como assim? Aí lá no versículo 16 o Senhor diz, vocês não compreenderam, vocês não entenderam ainda o que eu estou querendo? O que entra para a boca, pela boca, vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca, o que está saindo da boca, vem do coração. E é isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, imoralidades, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas
que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar a mão não torna ninguém impuro. Olha, o Senhor está dizendo aqui que você não lava a mão antes de comer, não é bem isso, tá? Ele só está falando que aqueles fariseus estavam criticando uma coisa quando eles tinham um coração tão sujo, né? Que eles estavam com o corpo contaminado. Então é isso que o Senhor está dizendo, que é do coração. Nós devemos buscar a purificação. E a purificação nós recebemos de Deus através do perdão dos nossos pecados. E precisa ser cultivada diariamente. Amém? Então, meu querido adolescente, eu quero que vocês guardem essa palavra, né? E que guardem no coração. Primeiro, vocês têm que ser santo, porque o nosso Deus é santo. E nós vimos o conceito de santo, né? Eu vou só relembrar vocês que santo é aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é sincero. Então, você sabe o que é sinceridade, né? É não mentir, por exemplo. É honestidade, é integridade. Então, tudo que é verdadeiro, isso é ser santo. Então, nós devemos ser santo como o nosso Deus é santo. E a santificação, que é esse processo que nós temos, é um processo diário e vai nos acompanhar para o resto da nossa vida, e que nós devemos buscar e pedir ajuda, porque o nosso Deus, ele nos ajuda. E ele preparou o nosso amigo Espírito Santo para nos ajudar a conquistar a santificação. E a santificação é tão importante, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E eu tenho certeza que você quer ver o Senhor, né? Você quer estar na presença dele e um dia estar com ele na glória. Amém? Então, eu vou orar por vocês. Essa foi a nossa lição. Rapidinho, ela é muito legal. Quero que vocês estudem. Façam as atividades. O que eu falei, dá para você responder o que tá aqui, tá certo? E é isso. Até o próximo domingo. Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por este domingo, por esta aula, e eu te peço, Senhor, nos ajuda a sermos santos, a crescermos em santificação. Abençoa cada aluno que está ouvindo agora nesta manhã, Senhor, que ele possa, Senhor, alcançar, estar mais perto de ti. Em nome de Jesus. Amém.